anunciar para daqui a pouquinho, chamar a atenção de todos vocês para que acompanhem uma entrevista que é simplesmente fantástica. Eu estou recebendo com muita honra aqui no nosso programa de hoje, daqui a pouquinho ele vai entrar no ar conosco, o príncipe herdeiro do Brasil na segunda linha sucessória, né? O Dom Bertrand Maria José de Orleans e Bragança. Né? Ele vai bater um papo conosco, vai falar sobre a situação atual do Brasil, mas ele está em Campos para o lançamento de um livro dele, né? Que será amanhã às 16h30 na CDL. Então eu quero convidar todos para que acompanhem essa entrevista, porque nós vamos ouvir na visão de um monarca, né? Toda a expectativa, qual é a visão que ele está tendo desse momento que o Brasil está vivendo. Portanto, eu convido a você para acompanhar a entrevista aqui com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe, o segundo na linha sucessória como príncipe herdeiro do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ele. Bom, eu estou recebendo aqui nesse primeiro bloco o Dr. Fábio Castro, que é endocrinologista. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, afinal de contas, tem muita gente assim parecida comigo, meio sobrepeso, né? Tudo bem, doutor? Prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Hoje é uma preocupação mundial, né? O sobrepeso. Sobrepeso e obesidade, né? Isso. E eu costumo falar... A diferença de um para o outro? Sobrepeso tem um índice de massa corporal, que a gente fala que uma média de 20 a 25, né? Para os homens ali, estaria normal. Não quer dizer que 27 estaria ruim. Atletas, lutadores do UFC têm um porte físico maior, um 27 para ele, desde que ele esteja metabolicamente saudável, está tudo ok. Mas o que eu costumo dizer nas minhas entrevistas é o seguinte, a visão da endocrinologia, porque eu trabalho com endocrinologia, obesidade, diabetes e tireoide. Só que tem várias outras coisas para a gente tratar. Em relação à obesidade, a gente tem que ver o obeso como uma pessoa que não só é obeso, ele tem várias doenças por trás. Inclusive, pode desenvolver um diabetes, uma hipertensão arterial, que é muito comum. A gente sabe que hoje, que uma das primeiras manifestações de doença arterial, a hipertensão arterial, é a aterosclerose. E no homem, um primeiro indício pode ser a disfunção erétil. Porque, da mesma maneira que você tem aterosclerose nas artérias coronárias, você pode ter na artéria peniana, que é uma só, né? E você pega um obeso de um IMC 31, você... O que quer dizer isso? Ele já está na obesidade grau 1. De 35 a 40, sim, grau 2. Acima de 40, grau 3. Que antigamente era se chamado de obesidade mórbida, né? Mas... a gente sabe também que a obesidade não era tratada como doença até pouco tempo atrás. Pouco tempo que eu te falo são 30 anos. Isso. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a ABESO enxergaram isso e o mundo todo enxergou a obesidade como uma doença. De modo que o tecido adiposo é visto hoje como um órgão endócrino, que liberam substâncias, tanto para o bem quanto para o mal. Como assim? Na gordura periférica que a gente tem, na periferia do corpo, nas coxas, né? Ela libera uma substância que é a adiponectina, que ela, de certa forma, ela faz uma proteção cardiovascular. Só que essa gordura que a gente tem entre as vísceras, a gordura abdominal, que no homem a gente postula que deve ficar abaixo de 90, acima de 90 já é risco cardiovascular, a gente sabe que ali a célula gordurosa chamada de adipócito libera várias citocinas inflamatórias, contribuindo para a aterosclerose, né? E esse obeso, ele pode chegar a ficar com deficiência de testosterona, baixa libido, não procura mais sua namorada, sua esposa, fica com muito cansaço, desestimulado na vida, no trabalho e chega no consultório para emagrecer. Vai em um lugar, vai em outro, até que ele chega no endócrino. O endócrino tem por função abordar ele e procurar se ele tem ou não tem também, além das outras manifestações de diabetes, possível diabetes, hipertensão, também se ele tem disfunção erétil. A gente tem um questionário, são 10 perguntas. Duas ali, acho que é a número 3 ou a número 7, ou a número 1 ou a número 7. Esse questionário é mundial, né? Todos os países têm ele.
eu viro o computador para o paciente e se ele, essas 2 perguntas positivas, já está caracterizado como disfunção erétil. Se não, 3 positivas sem ser essas, ou com essas também. Mas o que eu faço com um obeso que está com a testosterona lá no pé? Complicado, né? Tem que fazer, o objetivo, deixar bem claro aqui, o objetivo é emagrecer o paciente, não é ficar repondo testosterona, que é diferente você repor testosterona para um homem de 30 anos que um homem de 50 anos. Completamente diferente. Né? Um homem de 50 anos, na maioria dos casos, já tem uma prole constituída, compreende? E o de 30 anos? Bom, se ele tiver com um IMC de 31, vamos só fazer uma dieta, tomar uns remédios, né? Tem muitos remédios bons, temos poucos, mas muitos bons. Aquela história de perder peso rápido, que falam que está errado, mentira, está certo. E tem como perder. E tem, depende, né? Do paciente. Pois é, as pessoas falam assim, o cara perdeu peso rápido, isso é bobagem, você vai ganhar tudo em dobro. E até enfermeiros, médicos, alguns médicos falam isso, está errado. Quanto mais tempo, isso é base, não é eu que estou falando, isso é relação a estudos científicos. Você quer começar a perder peso hoje. Você quer, depende de você, porque dieta para perder peso é dieta hipocalórica. Não adianta querer te dar uma dieta aí de 1.900 calorias e remédio para emagrecer, você não vai emagrecer. Vai emagrecer pouco, né? Isso. Porque você não vai querer comer 1.900, com remédio você vai comer 1.500. Dieta hipocalórica é 1.200, 1.800, menos paciente, que 800. Doutor Fábio, desculpa interrompê-lo, mas esse paciente, por exemplo, que tem efeitos em sanfona mesmo, aquele paciente que engordou, vai lá, procura endócrino, faz uma dietazinha. Para de tomar remédio. Ele faz o quê? Normalmente é o quê? Ele não tem um aprendizado, uma reeducação alimentar? Porque o que o senhor orienta é isso, né? Tem. O problema é que ele vai e emagrece, vamos supor, 20 quilos. Tudo bem, né? A testosterona dele voltou ao normal, a vida dele voltou como ele era antes. Ele é daquele jeito. Ele estava com deficiência de testosterona. Não estou querendo dizer que todo obeso vai ter. Sim. Mas ele volta e você não pode deixar esse paciente sem medicação. Às vezes eu começo com 2 medicações, amplio para 3, ou às vezes eu inicio logo com 3 medicações. Medicações têm efeitos colaterais, enfim. A gente sabe que hoje em dia a gente aborda o obeso como hipertenso crônico. Ele é obeso crônico. Isso. Eu não posso largar ele à deriva, ao mar, sem um remédio. Às vezes eu deixo ele com um remédio só, depois que ele conseguir emagrecer, e vai tomar todo dia. Até quando? Para sempre. Para sempre. Não sei. Porque normalmente, toma o quê? Um ansiolítico? Normalmente a obesidade está ligada a isso? A ansiedade? Também, porque tem pessoas que têm compulsão alimentar, tem pessoas que têm hábito beliscador. A gente aborda. E do jeito que a gente conversa com a pessoa, a gente já sabe qual tipo de remédio eu posso passar. Só que eu tenho que ver as contraindicações. A sibutramina, que foi uma droga detonada aí. Foi. E até sabe que era veneno? Veneno. Não é nada. O estudo que foi feito chama estudo SCOUT. O estudo SCOUT, ele foi feito com a maioria dos pacientes acima de 53 anos, por aí 60 anos já com diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Esses pacientes, com sibutramina ou não, estão mais propícios a quê? A ter um infarto, um acidente vascular cerebral. E alguns tiveram. Isso. E o outro grupo, placebo, aquele grupo que tomou farinha ou água, nada, aquele grupo teve também. Só que se for pegar a porcentagem é praticamente a mesma, então não foi culpa da sibutramina. Teve até 2 professores que deram aula para mim, lá no IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o doutor Amélio Godoy e o doutor, esqueci o nome dele, posso lembrar. Eles foram na Anvisa e explicaram, debateram, e hoje o Brasil é um dos poucos países no mundo, mas são muitos poucos mesmo, que prescrevem sibutramina. E eu não posso, por exemplo, prescrever uma sibutramina para um hipertenso descontrolado. Um hipertenso controlado eu posso, mas o ideal é aquele cara que não é hipertenso. Mas vamos voltar à questão do obeso. Isso. Aí eu preciso que ele perca peso, a testosterona volte ao normal, ele tenha uma vida saudável, a libido
ok. Firme. Voltar a ser homem, né? Isso. Porque um homem desvirilizado... Não se sente homem de jeito nenhum. As mulheres, eu costumo dizer, as mulheres são mais fortes que os homens nesse quesito, da sexualidade, né? Então, um homem de 30 anos, muito obeso, eu sei que em um mês eu consigo emagrecer ele bastante, né? A gente sabe também que a dieta e o remédio são mais importantes do que o exercício físico no primeiro mês. O exercício físico é bom para quê? Para manter o peso, junto com aquela medicação que eu te falei, que eu posso manter diariamente. Eu não vou ficar precisando ver esse paciente de todo mês. Às vezes eu posso ver ele de 6 em 6 meses. Você vai lá com a minha secretária, pega a receita, mas estou sempre conversando por telefone, enfim. Então, aquele cara que está com a obesidade que antigamente a gente chamava de mórbida, eu vou esperar ele emagrecer durante 6, 8 meses? Não, eu vou ajudar esse cara. Dá um tratamento choque mesmo para ajudar. Então, eu vou dar lá, eu posso dar uma solução hidroalcoólica axilar todo dia. O problema é que se ele tiver um netinho, um filho, aquilo ali em contato pode passar a testosterona para criança, uma menina ou um menino e virilizar. Tem solução injetável, baratinha. Tem a da mais cara, que são melhores, porque mantém um nível estável, não faz flutuações, tanto a dose fica muito mais alta, depois fica lá embaixo, como se tivesse a testosterona baixa. Tem gel, implante bucal nos Estados Unidos tem, aqui não tem. Então, é complicado você fazer uma testosterona num homem de 30 anos. Por quê? Eu posso fazer 3 meses, eu posso ajudar esse cara, e eu quero ajudar esse cara. Junto com isso, eu posso passar uma tadalafila, é como se fosse um Viagra, não naquela dose. A dose bem baixinha, que ele pode usar diariamente. Junto com a testosterona, mesmo ele muito obeso, eu vou poder voltar a dar uma vida boa para ele. E ele emagrecendo, aos poucos, né? Aos poucos não, primeiro mês, bastante. Então, esse homem, eu posso deixar ele 3 meses aí dando remédio. Certo. Eu ajudo ele, mas eu preciso que ele me ajude emagrecendo. Por que eu não posso ficar dando testosterona tanto tempo para ele? Porque eu posso bloquear o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Porque todos os pacientes, se você chegar hoje e tomar uma ampola de testosterona, 2 ou 3 em 2 meses, você vai, todos os homens, vão ficar com o eixo bloqueado, de modo que você vai ficar com todos os sintomas depois de baixa testosterona. O seu cérebro entendeu que você está com muito ali na corrente sanguínea, ele vai demorar a restabelecer o eixo. E para esses pacientes, a gente usa uma droga que a gente chama de off-label. Off-label é a mesma coisa, e vou te dar um exemplo. A fluoxetina, que é um antidepressivo. Eu posso usar nas mulheres no climatério, na menopausa, para os chamados fogachos, sabe? E esse remédio, a gente chama de clomifeno, que é usado até para induzir a ovulação na mulher, a gente pode usar no homem para poder restabelecer o eixo. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou passando testosterona para poder... para modulação hormonal, que está muito na moda aí, que é uma coisa, assim, mal vista no meio médico. Não existe modulação hormonal, não existe nada de anti-aging, longevidade saudável. Tem muita coisa que eles fazem aí que estão errados, entendeu? Eu quero aproveitar, doutor Fábio, porque eu estou com o tempo já meio tomado aqui, o príncipe já está aqui para entrar no ar. Eu queria te convidar, porque eu acho que esse assunto aí, nós vamos fazer um desdobramento muito grande nisso aí. Porque o assunto é longo, né? Eu queria muito você mais presente aqui, a gente agendava aí pelo menos um período aí. Você quer uma entrevista mais longa? Mais longa. Eu quero marcar, vou pedir Você quer o mesmo assunto? Eu quero, claro, quero continuar esse assunto com o senhor aqui para a gente tratar um pouco mais disso, tá bom? Tá ótimo. Podemos reagendar aí, mano? Eu começo aqui na cidade no dia 15. Você vai estar quando em Campos? Dia 15. Dia 15. Eu trabalho na CIDEP, ali na Voluntários da Pátria, 490. Começo dia quarta-feira agora. Quarta e quinta estou aqui. Então, vamos ver se sempre quarta e quinta eu estou aqui. Vê se a gente agenda aí as quartas ou as quintas-feiras. Não, eu também estou ansioso para ver a entrevista do Príncipe, porque eu já conheço ele pela internet. Já está entrando aqui agora. Já está chegando no estúdio. Fica aqui um pouquinho comigo, só para eu fazer um intervalozinho comercial. Tá ok.